Salvador no deserto, aquele que anunciou com toda a autoridade: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. O nascimento dele foi a partir do milagre, porque Zacarias e Isabel, eles já eram avançados em idade. Isabel já tinha encerrado seus costumes e ela era estéril, ela não podia ter filhos. Estéril, o significado de estéril é impossibilidade de procriar, de gerar filhos. Então, ali dependia do milagre de Deus. E Zacarias exercia o sacerdócio, ele era sacerdote. E uma bela vez ele foi ali no templo, a hora do incenso, entregar ali as orações, os pedidos. O sacerdote entregava as orações, porque antes o véu do templo não era rasgado, só o sacerdote entrava na presença de Deus para entregar o clamor do seu povo, para entregar as orações. Agora, na graça, o véu foi rasgado. Onde você estiver, você adora a Deus e Deus ouve. Onde você estiver, você clama a Deus e Deus responde. Qualquer lugar que você estiver, você busca e um milagre acontece na tua vida. E a Bíblia fala que eles eram justos, tementes a Deus, irrepreensíveis em todos os caminhos e preceitos do Senhor, e se desviavam do mal. Olha aí, isso pela fé. E Zacarias foi ali no templo, entregando ali a hora do incenso. O incenso simboliza adoração. Apareceu o anjo ali, Gabriel, e disse a ele: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e a sua mulher Isabel dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Olha o milagre acontecendo. Enquanto você clama, o milagre vai acontecer. Se você entrou aqui, você clamou, você ajoelhou, creia na tua oração. Muitas das vezes a nossa falha é que nós ajoelhamos, oramos, e passa o tempo, vem a luta, nós não cremos nessa oração que nós fizemos. Será que Deus ouviu? Será que Deus vai responder? Será que Deus vai agir? Deus vai agir na tua vida. Deus ouviu essa oração que você fez quando você ajoelhou. Deus é fiel, Ele abre porta. Mateus 21, 22, é tudo que pedires na oração, crendo recebereis. Glória a Deus, Ele está recebendo a tua oração. Continua adorando, Ele vai fazer o milagre. Assim como fez na vida de Zacarias e Isabel. Eles não poderiam ter filhos, mas ela foi alegre, mãe de filhos. Eles podem sentir a alegria do milagre acontecendo. Eles puderam viver o milagre de Deus pela fé. Ei, pela fé, viva o milagre de Deus na sua vida. Aquilo que a medicina desenganou, Deus pode fazer. Aquilo que muitos falaram que não vai fazer, não vai acontecer. Para Deus tudo é possível. Para Deus vai acontecer. Aquele teu milagre vai ser realizado. Se você crê, começa a adorar. Se você crê, glorifica o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Está ouvindo o seu clamor. Aleluia. Hebreus 10, 22. Cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Para orar, para buscar a Deus de todo o coração, inteira. É se entregar inteiramente a Deus, é ajoelhar, prostrar, orar e crer na tua oração. E Deus vai responder, Deus vai te sustentar e vai fazer milagre. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós somos os justos, nós vivemos pela fé. Paulo fala, que nós deixamos o velho homem, morreu o velho homem para viver o novo homem, um homem que anda pela fé, um homem que vive um novo caminho, um novo homem que vive uma nova vida com Deus. Outrora nós éramos como os homens naturais, nós não tínhamos visão espiritual, nós não tínhamos certeza das coisas que não se via, das coisas que se esperavam. E nós vivíamos de qualquer forma, o velho homem. Mas um belo dia nós estendemos a mão para cima, aceitamos Jesus como o único suficiente Salvador, e nós agora andamos pela fé, nós agora caminhamos pela fé, nós andamos na contramão desse mundo, nós vivemos de forma diferente. Aquilo que a medicina desengana, nós cremos que Deus é fiel para fazer milagre. Deus é fiel, Deus é santo. Vai adorando aí, vai glorificando, o milagre vai acontecer. Aleluia.
Deus está falando aqui desde o início do culto, falando em milagre, falando em crer, falando que Deus vai abrir porta. Ei, creia, Deus vai dar vitória. Creia, porque muito em breve o teu milagre vai chegar. É a partir da tua fé. Pela fé, não é construir a arca, pela fé. Eu falo pelo menos 3 motivos, também existia vários, eu vou falar pelo menos 3 motivos que poderiam despertar dúvida a Noé. O primeiro motivo, Noé jamais tinha visto chuva, porque a Bíblia fala que antes do dilúvio, Deus irrigava a terra com a água que brotava do sol. Então Noé nunca tinha visto chuva, e Deus falou que ia mandar chuva. Um outro motivo, Noé morava a centenas de quilômetros do oceano, ele podia até construir a arca, ele era agricultor. Ele podia até aprender a construir a arca, mas como faria para levar até o oceano? Um terceiro motivo, Noé teria que reunir os animais e tomar conta deles. Mas Noé não duvidou. A Bíblia fala que Noé fez exatamente tudo conforme o Senhor ordenara. Isso é um exemplo de fé. Pode parecer tudo o contrário. A Bíblia não relata, mas aproximadamente demorou 120 anos para Noé construir a arca. Eu imagino todo esse tempo, as pessoas murmurando de Noé, zombando de Noé. Esse homem está louco, esse velho já ficou gagá, esse velho está pirado. E ele construindo a arca, ele sabendo que foi Deus que mandou. Ele fez do jeitinho que Deus ordenara. As pessoas podem zombar de você. Deus colocou um projeto na tua mão. Deus colocou um plano para você realizar. Deus colocou uma obra para você fazer. E as pessoas não creem. As pessoas acham que não vai para frente. Mas o teu projeto vai para frente. Aquilo que o Senhor colocou na tua mão para fazer vai prosperar. Tudo aquilo que o Senhor prometeu a você vai chegar, vai se cumprir. Não importa o que o homem fala, não importa o que aconteça, o inimigo pode lançar no teu ouvido, não vai para frente, tentando te desanimar, não vai acontecer, os teus sonhos não vão se realizar. Deus manda te dizer nessa noite, Deus manda te dizer que vai realizar. Eu sou profeta de Deus para a tua vida, esse ano de 2014, profetizo um ano de bênção para a sua vida, estenda a mão para receber a bênção do Senhor, profetizo um ano de colheita, profetizo um ano de mudança. Você que está aqui, que entregou a sua vida para Jesus, eu profetizo um ano de virada espiritual, eu profetizo um ano de bênção para essa igreja. Pastor Leandro, Deus tem algo especial contigo, meu filho. Continua realizando essa grande obra que o Senhor colocou na sua vida. Deus é fiel e vai cumprir com o que Ele prometeu para você. Recebe. Nós pela fé já estamos vendo essa igreja lotada. Nós pela fé já estamos vendo a obra acontecendo nesse lugar. Milagre acontecendo, curas acontecendo, salvação de almas acontecendo nesse lugar, porque Deus é fiel e Ele promete, Ele cumpre. Adora a Deus, adora a Deus, adora a Deus. Diga assim, glória a Deus, diga aleluia. Diga a Deus vai cumprir, é verdade, eu creio. Grande provi rachu cantora mande cora machuia da racha, grande cora maçante cora prachuia. Deus é fiel, Deus é santo, Ele cumpre. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, a Bíblia fala, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Olhando para Jesus, não é olhar para o mundo, não é olhar para o artista famoso, não é ter ídolos, é olhar para Jesus, é olhar para aquele que te salvou, é olhar para aquele que te lavou, é olhar para aquele que te remiu, é olhar para aquele que está te dando vida nessa noite, é olhar para aquele que um dia fez milagre na sua vida. Talvez você já se esqueceu um grande milagre que o Senhor realizou na tua vida. Ei, lembra nessa noite, volte ao primeiro amor, volte a dar glória ao nome do Senhor, volte a agradecer a Ele porque Ele está fazendo na sua vida. Veja pelos olhos da fé. Aleluia. Glória a Deus, Santo Deus. Abraão também viveu pela fé. Deus chega a Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, da tua terra, e vai para um lugar
que eu te mostrarei. Abraão saiu sem saber para onde ia. Eu imagino Abraão tendo pão, tendo sustento, feliz com sua família. Deus chega, sai da sua terra, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ei, quando Deus falar algo para você, obedeça, seja obediente pela fé. Quando Deus manda fazer algo, parece algo difícil, parece algo impossível, mas Deus conhece. Obedeça a voz dele pela fé. Vai aonde o Senhor te mandar, vai aonde o Senhor mandar você ir. Se Deus mandar você ir para a direita, vai para a direita. Se Deus mandar você ir para a esquerda, vai para a esquerda. Obedeça o chamado de Deus, que Deus vai tratar com você, vai te dar vitória. Aleluia, glória a Deus. E Abraão foi. Obediência. Abraão teve várias provas de fé. Uma outra prova de fé foi quando Deus chegou em Abraão, o filho da promessa, Isaac, veio através de milagre. Veio através do milagre, porque Sara também já tinha iniciado seus costumes, era estéril, os dois já estavam velhos. E Deus chega a Sara e a Abraão e promete um filho. E eles ali, já tendo recebido a promessa do filho, Deus chega, Deus faz as coisas diferentes do homem, Deus trabalha diferente de nós. Nós pensamos que Deus vai fazer de um jeito, Deus faz de outro. Depois do filho concebido, depois da promessa ali realizada, Deus chega a Abraão e fala: agora vai e sacrifica o teu filho Isaac. Olha mais uma prova de fé, a promessa. E olha a fé de Abraão, pegou, obedeceu, pegou a lenha, o cutelo e foi levando Isaac. Falou para os seus moços: fica aí, nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Olha aí a fé de Abraão. Abraão foi, ele sabia que aquela lá era a promessa de Deus. Ele sabia que se Deus mandou sacrificar, ele era fiel, tinha poder para ressuscitar. Deus foi lá e fez. Quando Deus mandar você fazer algo diferente, mesmo que pareça difícil, mesmo que pareça algo que foge do entendimento humano, vai e faça, porque é propósito de Deus. Quando Deus manda você fazer algo, tem milagre de Deus acontecendo para os seus, para a vida da sua família, para a vida daqueles que estão próximos de você. Tem milagre acontecendo. Aleluia. Glória a Deus. Ana também recebeu o seu milagre. Seu esposo Eucana tinha ali também Penina. E Penina estava voltando muitos filhos. E Ana não podia ter filhos. E Penina ficava aborrecendo Ana, porque ela não podia ter filhos. Ficava zombando de Ana. E Ana, muito triste, roga a Deus ali no templo. E o sacerdote está ali. O sacerdote ali. E Ana ali rogando a Deus que lhe dê um filho. E ela não conseguia falar nada, ela só chorava. Ela não conseguia nem orar. Ela só chorava, rogava a Deus. E chegou ele e o sacerdote zombou dela: você está embriagada, mulher? Aparte do teu vinho. Ela: não, eu sou uma mulher tribulada de espírito. As pessoas não entendem o teu sofrimento. As pessoas não estão entendendo o que está acontecendo na tua vida. Você está chorando, as pessoas não têm paciência com você. As pessoas não entendem o propósito de Deus para a tua vida. Mas creia, tem milagre de Deus para acontecer. A promessa vai se cumprir na sua vida. Depois disso, o filho de Deus faz um milagre. Ana tem um filho, Samuel, e apresenta diante do Senhor lá ali no templo. Aí chega e mostra ele, a promessa a ele: aqui ó, por quem que eu chorava? A promessa nos braços. A promessa vai estar nos seus braços. Aqueles que não entenderam, aqueles que zombaram de você, vão poder contemplar que tem um Deus na sua vida que cumpre promessa. Aqueles que zombaram de você, que te caluniaram, vão contemplar que tem um Deus na sua vida que faz promessa e que cumpre as promessas. A salvação também vem pela fé. Em Romanos capítulo 5, versículo 1: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, a justificação vem pela fé. Quando entendemos que o Senhor Jesus é o autor da vida, e nós entendemos que sem Ele nós não somos nada, nós entendemos a mão para cima, entregamos a nossa vida a Ele, e nós aceitamos a Ele como seu único e suficiente Salvador. Após isso, Deus começa a trabalhar na nossa vida, e pela fé nós cremos no Filho de Deus, naquele que foi crucificado. Nós cremos nele, nós também temos e participamos da vida eterna, da salvação. Em Gálatas 2:8: pela graça sois salvos,
mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É mediante a fé. A salvação é pela fé. Não é pelas obras para que ninguém se glorie e diga, ó, fui eu que fiz, fui eu que realizei. Não, é pela fé no Filho de Deus. Eu olho, eu creio, eu olho para a cruz do Calvário, eu estendo a minha mão, eu entrego a vida para Jesus e o milagre acontece. Ei, se você ainda não se decidiu nessa noite, entrega a vida para Jesus e Ele vai trabalhar na sua vida. Entrega a vida a Ele nessa noite, o teu milagre vai acontecer.